Agora vamos meditar na palavra de Deus, que Deus vai confirmar a bênção na tua vida hoje. Vamos falar do quê? Eu vou reiniciar a nossa mensagem. Por que reiniciar? Porque eu falei domingo, do Salmo 85. Só vamos ler para um ponto de partida aqui. Salmo 85, só o versículo 9 hoje. Quem trouxe a sua Bíblia, abra lá no Salmo 85, no versículo 9. Para falar do quê? Que a nossa bênção está muito perto de nós. Qual que é a nossa bênção? Nosso milagre está muito perto. Teu milagre está pertinho de você. Põe na palavra de Deus e ore. Pastor, eu estou orando faz já dias por ele, por ela, por aquela bênção. Está chegando. Não desista. Vá até o fim. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que lutaram. Quando parecia que não iria vir, chegou o milagre. Qual o milagre que eu preciso? É cura? Vá até o fim. Tem diagnóstico, tudo contrário. Vai insistindo até o fim. Às vezes não é em você, é alguém da família. Descobriu lá um problema, veio uma doença, levantou um problema. Ore por aquilo até o fim, até alcançar. E se não tiver jeito, você vai ver que na Bíblia tem. Tem uma saída, uma brecha, uma porta, alguma coisa vai acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. O versículo aí, ele diz assim, ó, Salmo 85, versículo 9. Certamente que a salvação, a ajuda, né, a bênção, o socorro, está onde? Perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Onde está a salvação? Está perto. O Salmo, já na sequência, coloca para nós o Salmo 34, o versículo 18. É quase uma sequência desse, mas ele diz assim, Salmo 34, também foi citado aqui na reunião anterior. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Que não é altivo, né? Que está humilhado. Quebrantado é humilhado, jogado aos pés do Senhor. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e salva os abatidos, contritos de espírito. Não é fisicamente. É de espírito quebrantado. Às vezes, fisicamente, vamos pegar exemplo da Bíblia, aquela mulher que todos nós falamos diariamente dela na Bíblia, que era uma mulher atribulada, Ana, fisicamente, abatida, prostrada, mas o coração não estava ainda. Mas ela sofria. Se você vê ela lá, a passagem, vai dizer que ela orava a Deus toda vez no templo. Quem olhasse para Ana, falava, coitada dessa mulher. Quem via Ana, coitada, olha, está batida. Olha a situação dessa pessoa, olha que humilhação que ela vive. A outra a insultava, olha, puxa vida, fica humilhando ela fisicamente. Mas o coração ainda não estava humilhado diante do Senhor. E aqui a Bíblia diz que Deus está perto, não é se eu fizer aquela festa, dizer, Deus, olha todo mundo vendo essa vergonha que eu estou passando, olha essa humilhação que eu estou passando, essa luta. Não é isso que Deus vai estar perto, é quando o coração nosso se curva diante da palavra. E que hora? Quando ele é quebrantado. E o problema pode quebrantar a gente? Pode. Pode. Uma pessoa recentemente falou, pastor, eu já falei para meu parente, para ele ir para a igreja, não vai. Para buscar Deus, não busca. Mas ela falou, eu sei que uma hora ele vai vir, nem que seja a força. Que eu falo com ele, dou a palavra, eu ensino, mostro o caminho. E ele diz assim, não, está tudo bem. E ela falou, olha, uma hora você vai ir arrastado. E ela falou, tem que falar? Tem. Porque você está pregando a palavra, você não vai, é o ditado dos antigos, não vai por amor, vai pela dor. Não, mas não é só a questão da dor, é que a luta faz o coração ficar assim. Às vezes vem uma luta grande, a pessoa vai e vai emudecer o coração. Quando ela se vê sem saída, ela vai acabar se dobrando. Mas eu posso anunciar isso para alguém? Posso. Devo também. A Ana, depois de muito tempo, ela conseguiu quebrantar, não o físico, mas está aqui o coração. Perto Deus está. O que ela faz? Ela de alma aflita, alma, coração quebrantado. Aí falou com Deus lá um monte de coisa, desagou diante de Deus. Senhor, sou uma mulher atribulada, estou sofrendo demais, eu não aguento mais essa vida, é tanta vergonha, tanta humilhação que eu passo, me livra dessa situação. E se o Senhor me ajudar, voltou para Deus. Se o Senhor mudar isso, se o Senhor tirar essa afronta de cima de mim, se o Senhor me livrar desse mal, me arrancar desse sofrimento, aí abriu o coração para Deus. Eu prometo para o Senhor, fez uma promessa para Deus de dar o filho para ele, que ela queria um filho. Se humilhou, a Bíblia diz que Deus está perto. Por que eu não posso fazer isso? Você não pode fazer? Claro que podemos. E a gente não precisa chegar a esse ponto de a situação ser tão elevada que você dizer assim, não aguento mais. Não, faz logo. Vamos dizer que fosse uma tentação do demônio para você desistir. Ora logo. Pastor, mas ainda está no meu limite, eu aguento ficar firme. Até quando? Você vai resistir até quando? A gente não tem estrutura para dizer, a gente não sabe também a nossa estrutura. De repente eu falo que eu estou muito forte, eu não estou nada. Você fala, não, me garanto. Às vezes não. Se o diabo está te tentando, o que você faz? Jesus já mandou, resistir o diabo, ele fugirá. Resista. Como?
Não, diabo, você vai para amanhã. Não, você tem que resistir, Satanás. Pega isso que você está querendo mostrar para mim, trazer diante dos meus olhos, trazer para a minha casa, trazer para o meu coração, e a gente sabe o que ele está trazendo, e diz para ele o seguinte: sai da minha vida em nome de Jesus. E eu nunca vou fazer isso que você quer. Pastor, eu não vou fazer não. Você tem que falar para o diabo. Eu não vou me entregar não. Tem que falar para o demônio. Eu não vou entrar nesse caminho não. É para o diabo que você tem que falar. E para você, você vai confirmar o quê? Nunca vou pôr os pés nesse caminho mais. Nunca vou voltar para esse caminho. Não, eu me garanto. Não se garanta. Quem nos garante é a palavra. Se o diabo estiver trazendo uma doença, mesma coisa. Aí vem tua cabeça, se eu morrer, não deixa isso acontecer. Problema familiar, mesma coisa. No casamento, mesma coisa. A hora que o coração quebrantar, muda. Deus está perto, a Bíblia não mente. Deus está próximo de quem tem um coração quebrantado. Quebranta. Às vezes não ora com prepotência, com arrogância. Não, a hora que eu quiser eu venço. Fala assim, não. Falei, eu vou orar e Deus vai mudar isso. A hora que eu quiser eu saio dessa. Não sai. Parecendo o Sansão, né? Contava lá o segredinho mentiroso dele lá, e a mulher fala, não, qual que é o teu segredo? Você tem uma vez, e contava mentira. Qualquer hora que vierem, eu destruo ele. E matava mesmo. Mas um dia ele entregou a alma, como diz, a alma para o inimigo, e aí contou o que não deveria, falou o que não deveria falar, fez o que não deveria fazer. Aí ele pensou do mesmo jeito: quando eles vierem me pegar, vou fazer a mesma coisa, afinal eu sou o Sansão. Já não era mais. A hora que o inimigo vier me pegar para me humilhar, o Sansão levanta e derrota ele. Cadê o Sansão? O Sansão virou Sansim. Acabou a força. Nós também viramos. Se é de Sansão, pastor, eu sou ungido. Eu também. Nós somos ungidos por Deus, mas deixou a palavra, acabou a nossa força. Coitadinho de nós. Alguém vai olhar, poxa, irmãozinho, ó, de fé, agora virou coitadinho. O Sansão virou coitadinho. Não, quebranta o coração e fala, Senhor, é a tua misericórdia que me guardou e vai me guardar. Agora, se o diabo está contra mim, eu vou usar o poder de Deus e amarrar ele, não vai ficar me dominando não. Repreenda e fique firme na palavra. Deus está perto de quem o coração quebranta. Ele ouviu a oração da Ana, resolveu o problema. E de outros também. E o espírito contrito. Aí o versículo 19 diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Qual é a aflição que eu estou enfrentando hoje? Fala para Deus de joelho hoje. Pastor, minha aflição é vontade de sumir. Então é essa. Minha vontade é mudar de vida. É isso. Pensa em parar com a vida. É isso. A aflição que eu enfrento é porque tem um filho nas drogas. É isso, então. Que eu estou sem dinheiro. É isso. É uma tribulação outra. É isso. A Bíblia diz que muitas são as aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Vai ter outras. Mas aqui diz, Deus livra, crê no livramento. Livra quem? O justo de todas. Mas no meu caso é mais sério. Livra também. No livro de Jó, a gente está no Salmo, então vou voltar, né? Um livro antes. Abre aí no livro de Jó. No capítulo 5, o versículo é 8. Essa palavra é forte, hein? Jó, capítulo 5, versículo 8. Você sabe que o Jó passou pela pior prova da vida que alguém pode passar. Então, se alguém estiver passando uma luta muito grande, já meça junto com a luta do Jó, pequenininha a minha, pequenininha a sua. Pastor, mas o que estão fazendo comigo? É pequenininho. Seu problema é insignificante diante do que o Jó passou. E aí ele recebe uns conselhos que na Bíblia foram orientações, e elas servem para nós. Essa pessoa diz o seguinte para o Jó. Jó, capítulo 5, versículo 8. Mas, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Tem tradução aqui, ó, apresentaria a minha causa. Tá luta? Tá difícil? Tá demais. Eu não sei o que fazer? Não. Qual é a saída? Não sei, tem uma, ou tem várias saídas, mas qual que ele aconselha? Olha, se fosse eu, então se alguém estiver sofrendo, que você receba esse conselho para você. O teu problema é grande? Se eu fosse você, eu não sou você, se eu fosse você, buscaria a Deus. Pastor, o diabo está falando 1000 coisas na minha cabeça. Então, se eu fosse você, buscaria a Deus. O que é buscar? Ir atrás. Que busca, acha. É que a gente, às vezes, desiste daquela bênção. Vá atrás até alcançar. A Ana buscou por um filho. Vai atrás até alcançar. Quanto a mim, eu buscaria. Mas é tanta injustiça. A outra irmã disse assim, que no trabalho estavam prejudicando o filho. Uma luta, perseguição. Eu falei, vou sair do emprego. Ela falou, calma, eu vou orar por você. Calma. Eu vou orar. E quem é que está perseguindo? É no trabalho. Eu vou orar, não saia. Vou orar e Deus vai dar a direção. Aí orou.
e orou. Fez a campanha, trouxe o nome da empresa, da firma, nome do trabalho dele, pôs na oração e orou. Numa outra semana, uma das pessoas lá pediu demissão. Falei, você pediu para Deus tirar a pessoa? Eu falei, jamais. Eu peguei o nome para orar. E uma pessoa que perseguia pediu demissão. Na outra semana, a outra pediu também. E aí depois o parente chegou e falou, e aí, como é que está agora? Mas está uma paz tremenda. Eu não pedi para ninguém ir embora, eu só busquei a quem? A Deus. Irmão, quanto a mim, o salmista, se fosse eu, não sou você não, sou eu. É a causa de cada um. Qual que é o seu problema? Se fosse a doença, o que você vai fazer? Problema conjugal, o que você vai fazer? Não dá para um entrar na vida do outro. Eu vou entrar na tua vida e eu vou te defender mesmo assim. Não dá. Mas se eu fosse você, ele diz, olha, eu buscaria a Deus. Põe isso no teu coração. Não importa o problema. Comece a buscar a Deus. Não sei como buscar. Vai pelo começo. Comece a orar e dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Josafá, Deus, eu não sei o que fazer contra esse povo. Fala assim para Deus, eu não sei o que fazer contra esse sentimento. Eu não sei o que fazer contra essa doença. Eu não sei o que fazer contra essa crise. Eu não sei, me ajuda. Comece a buscar com o coração humilde. Quebrantado. Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não estender a mão, eu vou morrer, perecer aqui. Se a tua palavra não me socorrer, vai dar tudo errado. Me ajuda. Buscaria Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Fala para Ele o que está acontecendo. Como Deus não vai ouvir? Ele vai ouvir teu clamor. Versículo 9. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar. Medir, né? Esquadrinhar é medir pedacinho por pedacinho. O que Deus faz não dá para medir. Não dá para contar o que Deus faz. Como é que você vai medir as obras de Deus? Não dá, Ele faz coisas. Ele fazia, não, Ele faz coisas tão gloriosas, grandiosas, que não se podem esquadrinhar. E tantas maravilhas que não dá nem para contar. Irmão, esse Deus é o nosso Deus. Ele faz coisas tão grandiosas. Você está orando aqui agora, Ele pode salvar teu parente onde ele estiver. Você vai dobrar orando aqui, pastor, mas nem sabe que eu estou aqui na igreja. Mas Deus sabe. Já aconteceu cada coisa nesse sentido. De pessoa estar orando e onde está o parente. Quantas vezes até você está orando na igreja e nem sabe. Mas a pessoa depois deu testemunho que do nada estava querendo até tirar a vida. 2 casos desses já foram contados até no programa. A pessoa contou o que aconteceu. Um deles, a pessoa estava pensando em tirar a vida, acordou de madrugada, mas tem alguém orando por ele na igreja. Acordou para tirar a vida, ligou a televisão, deparou com o programa da igreja e na hora ouviu aquela palavra dizendo assim, o que você vai fazer? Para com isso agora. Ó Deus operando, fazendo maravilha. Ninguém foi lá dizer para a pessoa, não se mata, não tira a vida não, mas aquela palavra foi lá e acordou a pessoa. Quem salvou? Deus. Deus faz coisas maravilhosas. Basta orar. Teu parente está lá na Bahia. Ora por ele aqui. Deus, eu quero a salvação dele, dela. E vai ser salvo, vai ser liberto. Deus faz. Como ele pode fazer? Ele diz, olha, ele faz coisas tão grandiosas que não se dá para esquadrinhar. Tantas maravilhas que não se pode contar. Versículo 10. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Se ele não fizesse isso, tudo acabava aqui. Mas ele faz. Se ele não mandasse, mas ele vai mandar. Versículo 11. Para pôr os abatidos num lugar alto. Você está abatida? O diabo tentou para te pôr num lugar alto. Quem estava por baixo, fica por cima. E para os enlutados, para que os enlutados se exaltem na tua salvação. Diga glória a Deus. Vamos ler o versículo, seguinte. Ele aniquila, leva a zero as imaginações dos astutos. Acabei de falar aí, a pessoa quer prejudicar, e aí o diabo quer que você faça uma guerra física. Está mexendo com meu parente, eu vou lá naquela fibra, eu vou lá. Não faz não, vai na presença de Deus. Eu vou lá falar que a pessoa que está me prejudicando, faça isso não, faz oração. Quanto a mim, buscaria Deus. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não levem a efeito coisa alguma. Diga amém? O plano era mau contra a tua vida, não vai prosperar. Aí pega o Isaías que diz, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Queria, mas não vai conseguir. A vontade do demônio destruir, não vai prevalecer. Pedro foi guardado na cadeia para morrer. A igreja orou, Deus livrou ele. Tiago, mataram ele, porque não deu tempo. Ore. Está vivo, você tem a tua casa ainda, tem a tua família, ore, leva essa causa para Deus, você está vivo, vai esperar na hora, vê o que vai dar. Vai chegar um caos lá na frente, tem gente esperando, é como se o diabo estivesse trabalhando, está esperando, vamos ver até onde vai dar isso. Como diz o outro, vai dar ruim.
Porque vai chegar um ponto que você não consegue retroceder. Vai chegar uma hora que você não tem força mais. Não é que Deus não quer salvar. É como aquela pessoa que está na... A irmã falou, você vai vir a força para Deus. Melhor você vir agora, que salvo você vai ser. Salvação é crer no Senhor Jesus, será salvo tu. Tua casa, você vai ser salvo. Mas o bom é que você fosse agora, né? Você vai ficar esperando. Vai chegar uma hora que você não vai ter fé mais para resolver o problema. Alguns casos foram assim. Posso usar exemplo até da minha casa. Meu pai era assim. A gente pregava para ele, pai, o senhor já é salvo. O senhor já tem a salvação. Deus já salvou o senhor. Por quê? Porque está escrito, nós cremos nele e o senhor é salvo. Mas o senhor tem que ir para a igreja. Não, um dia eu vou. Melhor o senhor ir logo. Um dia eu vou lá. Melhor o senhor ir logo. Por quê? Quanto mais cedo, mais força você tem para buscar, para ouvir a palavra, menos problema, menos aflições. Aí dizia, não, um dia eu vou. Pode ter certeza. Um dia eu vou. Um dia ele foi. Mas foi como? Arrastado. Estava passando mal, quase morrendo. Passou crise, agora vai. E foi. Você tem que batizar agora, dar a vida para Jesus. Deu a vida. Batizou. Poderia ter sido antes. Mas foi aquela hora. A salvação já foi estendida. Vai ser salvo? Vai. Mas vão anunciar. Vai logo. Porque chega um ponto aí, depois, fisicamente, o meu pai, por exemplo, não teve força para lutar e buscar uma fé para ser curado. Não teve mais. Se viesse mais cedo, daria 10, 15 anos atrás. Mas quando ele veio, a salvação garantiu fisicamente. Ele já não tinha força para mudar. O que eu estou querendo dizer? Se há um probleminha, não deixe ele crescer. Se há um estrago ali que o diabo está fazendo, uma manchinha, ela pode estender. Busca logo. Quanto a mim, buscaria Deus. Leva para ele essa causa. Pastor, mas eu não tenho vontade. Não tem problema. Vamos dizer que há um problema na vida da pessoa, que ela não tem nem vontade de orar. Mas está na Bíblia que ela tem que orar? Tá, então ela tem que orar. Se não, irmão, a gente vai abrir a porta, o diabo vai fazer horrores. Se está na Bíblia que algo você deve buscar Deus, busca querendo ou não, com vontade ou não. Vou orar. Isso é do diabo? Então ora. É doença, vou expulsar, mas eu quero morrer. Não queira. Luta é saúde, é vida e vida abundante. Vai buscar saúde. O diabo também querendo desviar do caminho de Deus. Ora, mas acho que eu vou desviar não, né? Apresenta a Deus tua causa. Põe-se na palavra e ora. Deus, o diabo quer que eu esfrie, que eu me desvie, que eu saia da palavra, que eu perca a minha vida. Ah, se eu perder, eu refaço de novo. Que ora? Vai deixar chegar um estágio lá de destruição? E se não tiver força para voltar? E se não tiver coragem de voltar? Então antes, volta logo. Antes de prejuízo, volta logo. Busque a Deus. Se tem um plano do diabo contra a tua casa, vida, família, Deus aniquila. Aniquilar é zerar. Vai acabar, tem um plano de destruição, vai acabar. É como se fosse assim, ó, o diabo está lá, tem uma vidazinha dele dentro, tira. Tem uma possibilidade dele agir, tira logo. Tem como se fosse um capetinha, né, pequenininho. Não, é capetinha pequenininho. Ele vai crescer, vai proliferar, o problema vai dominar, e vai chegar uma hora que você não vai ter força. Antes que aconteça, repreenda logo, Satanás, tira a mão de mim, da minha casa, da minha saúde, da minha mente, da minha casa, da minha família, vai orando, sai daqui em nome de Jesus. Antes... E apresenta, ó, Deus aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos malignas não possam, vão querer, mas não vão levar a efeito que eles querem. Queriam matar o Pedro, não vai matar. Queria destruir a vida dele, não vai, porque alguém está orando. Você está orando, apresenta a Deus e ora. Não, aquele plano do demônio não vai se consumar. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Vamos para o livro de Gênesis, olha que bênção essa aqui, ó. Gênesis 25. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? No capítulo 25, o versículo é o 19. Gênesis 25, versículo 19. Vai falar do Isaac, mas é do Isaac guerreiro, vitorioso. O que vai falar? Do Isaac combatente. Seja um Isaac guerreiro, guerreira. O que aconteceu com o Isaac? Você sabe que o Isaac ele já foi um milagre, sim ou não? Ó, a vida do Isaac foi um milagre. Quem lutou pelo Isaac? Abraão. Quantos anos? 25 anos ele lutou pela vida dele. 25 anos. Deus deu uma promessa para Abraão e ele ficou 25 anos. Pastor, eu não vou ficar 25 anos. Fique o tempo que for necessário lutando por aquilo que você precisa. Fica lutando o tempo que for preciso. Eu não vou lutar um ano. Tem gente que fala assim, eu não vou aguentar esse problema na minha casa mais que um ano, não. Não é assim que ora. Eu não vou suportar esse casamento mais um ano. Não é assim que ora. Você está dizendo o seguinte, diabo, entra, toma conta e resolve logo. Você está falando isso. Satanás, entra e faz o que você tem de fazer, depois a gente conversa. Quando você fala que não aguenta, você está falando isso. Eu não vou aguentar mais um dia. Você está falando isso. Você tem que dizer diferente.
Aí tem aquele livro da esposa do Kenneth Hagin, parece que Oretra Hagin, alguma coisa assim. E ela escreveu um livro que o título é assim, olha, o preço não é maior que a graça de Deus. O que você paga é menor do que a bênção que você vai receber. Mas tem que pagar? Tem. O que é pagar? Lutar. O que é pagar? Aquela hora que parece que você não vai aguentar, você consegue lutar. A hora que você parece estar fraco, confessar que é forte, está lutando. Quando diz assim, ó, tudo vai dar errado, você diz, vai dar certo, você está lutando. Deu errado, você diz, Deus, muda isso, você está lutando. Esse preço é menor do que a bênção que você vai receber. Não parece, mas quando você receber, você vai ver que é menor. Todos que recebem uma bênção, você vai dizer, eu orei, mas o que eu lutei para vencer é pouco diante do que Deus tem. Pega o exemplo do Abraão, lá no Romanos 4, vai falar a história, que ele fica lá, não enfraquece, chama a existência, vive uma fé fenomenal, nós temos que viver. Ele não desanima, não deixa o coração enfraquecer, não duvida, não olha as circunstâncias para o corpo dele, nem para o corpo da Sara, é luta. Você vai ter que fazer isso também. Não olhar para a circunstância, para dentro da tua casa, o que você vê na tua casa tem hora, você tem que ignorar e dizer só Satanás. Isso é tudo mentira, tudo conversa sua. Está amarrado em nome de Jesus. Senão você não vai passar. E é um preço que tem que se pagar financeiramente. Tem que pagar também. Puxa, eu estou devendo. Põe na palavra, apresenta a causa. Deus vai dirigir. Ele foi lá e lutou. Teve momento que ele quis desistir? Lógico que teve. Tem momentos que eu vou querer, você vai querer também. Nossa vida natural vai querer desistir. Não desista. Lembra da viúva? Jesus falou, dever de orar e nunca desistir. Lembra dela, Deus, eu tenho exemplo na Bíblia, então eu não vou desistir nunca, mas a vontade vai vir. O Abraão veio também. Mudar plano, vai mudar plano nada não, ficar firme na palavra. Eu acho que Deus não quer, não põe na cabeça, vai até o fim. Bom, depois de 25 anos, a Sara engravidou, com 90 anos, olha o prêmio que ela recebe. Imagina, ela ficou pensando em problema passado, ela viveu um sobrenatural físico, sobrenatural espiritual, viveu tudo diferente. O Abraão experimentou algo na vida que ninguém experimentou. Pai aos 100 anos, ela mãe aos 90 anos. Ninguém viveu isso. Mas ele viveu porque pagou preço. Tem a bênção para buscar, busca até receber. Por que acontece essa história? Porque o Isaac sabia o que aconteceu com ele. E ele vai enfrentar um problema também. E não pode reclamar. Não pode reclamar. O que acontece? Versículo 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Aram, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. Então ele tinha 40 anos, a história dele nasceu do milagre. Poderia ter escrito isso aqui. O Isaac foi fruto de uma oração milagrosa, que Deus deu uma palavra ao pai dele, Abraão, e ele nasceu. O Abraão lutou pela vida dele e nasceu. Nasceu Isaac por esse milagre. Ele cresceu, sabendo o milagre. Entenda e viva a palavra. Foi crescendo, foi fortalecendo. 40 anos ele resolve casar. Quando ele casa-se com 40 anos, casou com a Rebeca. Aí vem o versículo 21. E Isaac orou insistentemente, ou instantemente, essa tradução nossa aí. E orou insistentemente, instantemente, ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Diga amém. Quanto tempo durou? Primeira parte. Ele casou-se com 40 anos. Normal, casou. Vamos pensar que não tinha nenhum método que tem hoje de exame. Tinha nada. Para descobrir o que é o problema. Hoje a pessoa não pode ter filha, vai fazer exame. Descobriu o quê? É estéril. Tem um problema. É só uma barreira. Pode operar. Pode fazer inseminação. Pode fazer. Tem vários tratamentos. Pode fazer. Aí vai buscando, isso é uma esperança para a pessoa. Nos dias do Isaac não tinha nenhuma esperança dessa, nem para dizer que tipo de esterilidade era. Não tinha nada indicando, era só o seguinte, não engravida, não consegue engravidar. O que o Isaac poderia ter feito? Quando a luta vem na vida da gente tem algumas opções. Você está enfrentando uma luta, você pode fazer algumas coisas. Uma coisa que ele podia fazer era arrumar outra mulher. E até dizer o seguinte, Deus, o senhor desculpa, mas eu casei errado. Porque eu preciso ter um filho, eu faço parte dessa geração, da bênção, e essa mulher é estéril, e eu errei, então eu vou casar com outro. Ele errou? Não. Você errou? Também não. Agora, tem algo errado? Aí tem. Você errou na vida? Não, mas tem algo errado? Tem algo errado. Passou, eu casei, acho que eu errei. Não é que você acha que errou, é que você está enfrentando um problema que você não queria enfrentar. E ninguém quer, mas está aí o problema. Eu estou enfrentando um problema financeiro. Será que eu errei? Não, ele está aí.
Você vai ter que enfrentar. E se ficar perguntando para Deus assim, ó, Deus, por que na minha vida, se eu sou Isaac, por que Deus, que aconteceu isso comigo? Não adianta, isso vai só piorar. E não vai ter resposta. Por que tem que ser isso com meu filho? Por que aconteceu isso com meu marido? Pelo amor de Deus. Por que aconteceu logo com minha mãe? Não vai ter resposta. Uma vez um irmão falou assim, pastor, tem hora que eu fico assim chateado. Não é que eu estou chateado com Deus, mas é. Foi uma coisa assim, absurda. Ele disse assim, tinha morrido uma criança, uma adolescente. E ele falou, pastor, eu fico assim me questionando, como que pode? Tanta gente ruim nesse mundo que precisava morrer e não morre. E Deus permite uma criança dessa morre. Não, alguma coisa está errada. Eu falei, para, você não vai ter resposta, você vai perder a tua fé. Para, não tem resposta. Esse pastor, mas tem gente que precisava morrer. Eu falei, eu não sei. Não tenho, eu não tenho a resposta para você. Eu falei, gente, só faz o mal, só prejudica os outros, só faz o mal para os outros. Eu falei, mas por isso você tem que morrer? Deus é que sabe da vida de cada um, não adianta você pensar assim. Aí você começa a pensar, por que no meu caso, por que na minha casa, por que na minha família? Não é assim que luta. Quando Isaac descobriu, a minha mulher tem um problema, o que ele fez? Orou. Quando você descobre que há um problema na sua vida, tem que orar. O que a gente começou lendo? Se fosse eu apresentaria minha causa para Deus. Não adianta você ficar reclamando, lamentando, murmurando, apresenta para Deus. Veio o problema, fala com Deus. Ah, por que eu? Para de perguntar essas coisas. Por que na minha casa? Para de perguntar. Fale o seguinte, Deus, o mal veio, eu vou enfrentá-lo. Levantou no meu caminho, vou derrotá-lo. Faça isso, esqueça outra coisa. Se Deus quiser me responder certas coisas, que Ele responda, mas que eu não pergunte. Ele quer que você use a fé para vencer. O Isaac orou, não é qualquer oração, orou insistentemente pela mulher dele. Ore pela tua. Será que tua mulher não está precisando de oração? Será que teu marido não está precisando de oração? Será que teu filho não está precisando de oração? Eu oro por ele, insistentemente. Será que qualquer área da vida, qualquer pessoa, aí você julga que ela não muda de vida, não sai do vício, não sai do caminho errado, mas a gente está orando por ela, pastor, eu oro aqui, só me vê na igreja, eu estou aqui, eu brigo. Mas quando você sai daqui, você continua nessa briga? Quando você vê o filho lá, você continua orando assim, Deus, em nome de Jesus, o Senhor já libertou ele, eu continuo nessa fé, eu continuo combatendo da mesma forma? Não, só na igreja. Não, Deus não é só na igreja, em todo lugar. Insistentemente em qualquer lugar. Deus, eu não mudo. Se ele estiver na cama deitado, eu não mudo. Se ele acordou, não mudo. Se ele levanta, eu não mudo. Chegou bêbado, eu não mudo. Está doendo, não mudo. É uma insistência. Orou insistentemente por ela, por conta ela era estéril. Qual é o problema da pessoa? Fala para Deus qual que é. Deus, o problema é isso, a pessoa é briguenta, é violenta, é o que for. Põe diante da palavra. Leva a causa diante da palavra. E diz o versículo, ó, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Ó, quem lê esse versículo fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mulher tem um problema, o cara ora, Deus ouviu e ela engravidou. Olha que benção. Mas isso teve um tempo. Na sua vida pode ter um tempo. Você não pode, nesse tempo, perder as forças. Tem que estar firme na palavra. Só para a gente terminar, que eu vi o tempo nosso também ali. Vamos ver o versículo 6. 26. Aí fala do nascimento dele. Nasceu gêmeos, né? Nasceu gêmeos. E diz assim, e depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, então, o Jacó nasceu grudado no pé do Esaú. Por isso, se chamou seu nome Jacó. Olha agora o versículo. Ó. E era Isaac, o pai deles, da idade de 60 anos, quando os gerou. Quando a bênção veio, quanto que casou com quanto? 40. Quanto tempo passou? Se a matemática nossa está boa? 20 anos. 20 anos. Pastor, eu não vou esperar 20 anos. Não é questão de esperar. A questão é se você vai orar e perseverar até receber. Mas se tiver que enfrentar, por que eu tenho que fugir? Ah, porque eu me canso. Ele cansava também. Só para concluir. Ó, quantas frustrações o Isaac e a Rebeca passaram. Quantas? Pelo menos 12 vezes por ano. Durante 20 anos. Porque todos os meses, no período dela de menstruação, descia e ela ficava como? Chateada. Porque ela queria engravidar. Todo mês. Todo mês. E o Isaac tinha orado. Quando vinha, para ele é o seguinte, não foi, para ela não foi. Mas Deus é fiel. Ele não tirou oração.
Quanta frustração ele teve. Pastor, eu passo tanta frustração. Aprenda a viver a tua fé. Aprenda a agir com a palavra. Não tem que recuar da oração. 1, 2, 3, 4, 5. Até quando você vai, ô Isaac? Até receber. Até quando você vai lutar? Até chegar. Eu já orei a Deus, não posso mudar. Eu já determinei, Deus vai curar, vai libertar e vai operar. Depois de 20 anos, engravidou. Aqueles 20 anos com tanta decepção. E a vida é assim. Não queira viver ela sem decepção. As aflições decepcionam, mas fica firme. Toda a resposta vem, pastor, estou chateado. Levanta e ora. Passei mal, levanta e ora. Estou chateado, levanta e ora. É assim. Quantas vezes ele ficou? Mas não deixa a oração. Também não deixa a tua oração. Você tinha orado por algo, não veio? Fica firme na palavra. Vai vir. Confia na palavra. Quando veio a criança, nasceram os dois, aí volto a citar a frase do livro da irmã. A bênção que você recebe é maior que o preço que você paga. A bênção, o preço que você está pagando é inferior ao que Deus vai te dar. É inferior, porque quando aquela bênção, seja ela qual for, quando ela chega, você tem um espírito de gratidão para Deus, de felicidade tão grande, que você nem vai lembrar do tempo. Você vai saber que lutou, mas o importante é que a bênção chegou. Diga amém? Toma posse da bênção. Vamos agradecer a Deus?